Bem-vindos de volta ao meu canal Arte na Trilha. Hoje no quadro Diário do meu TDAH eu quero compartilhar um pouco da minha jornada, como eu mesmo convivendo com o TDAH consigo cuidar da minha casa e acreditem, agora eu tenho 2 casas. E claro que eu não estou aqui para dizer que tudo é perfeito, mas sim para mostrar como eu tenho evoluído e aperfeiçoado as minhas próprias rotinas ao longo do tempo. Eu passei a entender melhor com o tempo como funciona a minha cognição e como o meu cérebro opera de diferentes formas. Então, para muitas pessoas, manter a casa organizada ou saber tudo o que precisa ser feito pode parecer uma simples tarefa, mas para alguém que tem TDAH, isso pode se transformar em um verdadeiro desafio. Às vezes, apenas olhar para uma quantidade de coisas que precisa ser feita é o suficiente para me deixar paralisada. Uma barata tonta, eu falo, né? Eu fico ali, eu não sei o que fazer, eu fico perdida, eu olho para tudo assim e parece que me dá um branco. E aí o maior obstáculo é tirar as ideias da cabeça e colocá-las em ação. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Como as rotinas, elas podem ser um grande aliado nesse processo. Entender o que são hábitos, rotina e consistência se tornou fundamental para mim. E assim como na criação de conteúdo, onde a repetição e a regularidade ajudam a formar um público, né, como estamos formando aqui, o mesmo se aplica à nossa vida diária. Quando temos uma rotina, nos adaptamos e nos acostumamos a realizar tarefas mais fluidas. E agora, vamos falar sobre o que não funcionou para mim, tá? O que não funcionou para mim. Por exemplo, a famosa lista de tarefas que eu já falei em outro vídeo aqui, sobre a lista Pomodoro, sobre técnicas de organização, né? Por exemplo, essas listas de tarefa, né? Pode parecer simples, basta anotar tudo o que você precisa e pronto. Mas para quem tem TDAH, muitas vezes essas listas acabam sendo ignoradas. Muitas vezes eu ignoro, todas, né? Eu mesma já fiz inúmeras listas, mas depois simplesmente eu não lia. Isso me fez perceber que para mim não adiantava fazer listas se eu não consultava as listas, né? Não adianta, eu não vou lembrar de consultar as listas, apesar de existirem vários métodos, como eu falei em vídeos anteriores. E aí, nesse caso, não consegue anotar a lista, qual que é a solução? Acreditem ou não, a resposta é não fazer lista. Em vez disso, eu procuro projetar a ação que eu preciso organizar durante o dia. Então eu faço assim, no dia anterior eu dedico um tempo para refletir sobre os compromissos e tarefas que eu tenho, né? Tudo analisando na minha mente. Assim, no dia seguinte, eu já tenho uma ideia clara do que eu preciso e consigo fazer, né? E aí eu consigo colocar tudo em prática através dos hábitos e da rotina, né? E tem uma importância muito grande em criar rotinas. E aqui nesse canal eu vou sempre estar falando sobre isso, porque é importante estar sempre ressaltando essas informações. Principalmente para quem tem TDAH e quer ter uma vida mais fluida, com mais rotina, com mais organização. Então, para pessoas com TDAH, a rotina ela pode ser um verdadeiro salvaguarda. Criar uma estrutura diária, ajudar a reduzir a sobrecarga de decisões, porque toda vez que o nosso cérebro tem que fazer uma nova decisão, isso requer um gasto muito grande de energia. Um subproduto é produzido na nossa mente toda vez que a gente precisa decidir coisas novas na nossa vida. E por isso que manter a rotina é tão importante. Quando você sabe o que vai fazer em cada parte do dia, isso diminui a sua ansiedade e a incerteza. E aqui estão algumas dicas que podem ser valiosas. Anota aí. Então, primeira coisa é estabeleça horários fixos. Tente acordar, dormir e comer sempre nos mesmos horários. Isso ajuda a regular o corpo e a mente, porque muitas vezes essa quebra de horário, essa troca... Eu mesmo experimentei muito isso na minha vida. Teve épocas em que eu ia dormir muito tarde, eu acordava muito cedo. Isso me trouxe muitos problemas. Então, tendo horário para tudo é muito importante. Tente acordar, comer, dormir sempre nos mesmos horários. Isso ajuda a regular o corpo e a mente. Divida o dia em blocos. Em vez de ter uma lista extensa de tarefas, divida o seu dia em blocos de tempo, dedicados a diferentes atividades, assim como eu faço. Por exemplo, reserve sua manhã para limpeza, a tarde para compra, a noite para relaxar. A minha noite eu sempre estou relaxando. Eu nunca faço nenhum serviço depois que escurece, Porque agora tá aqui, está escurecendo lá para umas
4 e pouca da tarde já tá escurecendo. Então, e no verão eu tenho sol até 9 horas da noite. Então, nessas épocas de inverno, eu trabalho até umas 4h30, 5 horas da tarde. Depois disso, eu não consigo mais trabalhar com a minha mente com novas ideias e com novas atividades. Outra coisa, usar alarme e lembrete. Esses alarmes, não, hoje em dia a gente tem. Eu tenho aqui uma casa inteligente, então eu tenho o Alexa, né, o Echo, que eu chamo aqui Echo. E ele planeja para mim, ó, marque o tempo em 1 hora. Aí aquela 1 hora você vai se dedicar só a fazer aquilo que você precisa, né? Seja estudar, seja o trabalho, né? Seja alguma coisa que você precisa aprender, ou mesmo relaxar. Você vai dedicar aquele tempo só para isso. Então utilize esses alarmes no telefone, nos aplicativos de lembrete, para ajudar a lembrar das tarefas e compromissos que você mesmo fez no dia anterior, né? E a questão das listas, né? Como eu já mencionei, as listas de tarefa podem ser desafiadoras. Aqui algumas alternativas que podem funcionar melhor: listas visuais em vez de listas tradicionais, né? Você pode usar um quadro em branco com um post-it colorido para visualizar as tarefas. Assim você pode ver tudo de uma forma mais clara e até mesmo mexer nos itens, né? Nas realizações. Então, é uma ideia. Eu ainda não coloquei em prática, mas pode funcionar. Como eu falei no outro vídeo também, pode experimentar trabalhar com o método Pomodoro, que é de 25 minutos fazendo algo e 5 minutos de pausa. Isso pode ajudar a manter um foco e a tornar as tarefas menos chatas, né, de se fazer. E tem que priorizar as tarefas. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, escolha 1 ou 2 tarefas principais para cada dia, né? Isso pode ajudar a criar um senso de realização e a não se sentir sobrecarregado. E também uma coisa muito importante é entender a sua cognição. Como o TDAH afeta a sua cognição é crucial. E eu vou falar agora de alguns pontos importantes que você pode explorar. O primeiro é o hiperfoco. Muitas pessoas com TDAH experimentam o que é conhecido como hiperfoco, que é um fenômeno comum onde a pessoa se concentra intensamente em uma atividade específica por longos períodos de tempo, a ponto de perder a noção do tempo e ignorar as outras tarefas. Mas aqui estão alguns aspectos a considerar. Tente identificar as atividades que provocam o hiperfoco em você, porque algumas atividades meio que abrem o hiperfoco, né? Então isso pode ser uma oportunidade para você canalizar essa energia em projetos criativos ou tarefas que você precisa concluir. Aproveitar o hiperfoco no momento certo. E estabeleça limites, né? A segunda coisa, embora o hiperfoco possa ser produtivo, é importante estabelecer limites para evitar que você esqueça das outras responsabilidades. Então use os alarmes, o cronômetro para lembrar das pausas e mudar de tarefa. O equilíbrio é fundamental, né? Nesse caso, você tem que encontrar um equilíbrio entre o hiperfoco e as obrigações diárias, que são as rotinas. É essencial reconhecer quando o hiperfoco está impedindo de realizar outras tarefas, que você esquece de tudo aqui e você vai hiperfocar. Eu uso muito o meu hiperfoco quando eu vou criar minhas miniaturas, porque eu vou usar 1 hora só para focar naquilo ali. Então tem que me virar. Tem 1 hora para se focar em qualquer miniatura aqui. E aí eu vou trabalhando e quando vejo o tempo passou, e se não tiver ninguém para te avisar, você tá ferrado, lascado, né? Então, para não acontecer isso, coloque sempre o alarme, porque aí o alarme já vai automaticamente te tirar daquele negócio ali, né? Vai te dar um tapa na tua cara e aí você vai conseguir seguir. Então, encontrar o equilíbrio entre o hiperfoco e as obrigações diárias é essencial, né? Para reconhecer também quando o hiperfoco está impedindo de você realizar outras tarefas e como cuidar de casa, manter os relacionamentos e não só ficar num assunto, né? Agora, o terceiro tópico mais importante é a criatividade e o TDAH, que é uma das características frequentemente associadas ao TDAH, é a criatividade. Muitas pessoas com TDAH têm uma maneira única de ver o mundo, o que pode resultar em soluções inovadoras e abordagens originais. É isso, gente. Nós temos que manter uma rotina sempre para a gente poder fluir, né? E aí a gente fica satisfeito no final.
Então aqui a minha ideia de trazer essa conversa do Diário do Meu TDAH é justamente trazer mais assuntos, debater mais sobre isso, para que vocês possam ter alguém com quem contar. A jornada do TDAH é cheia de desafios, mas também de oportunidade de crescimento e autodescoberta. E ao compartilhar essas experiências e estratégias aqui no meu canal, eu não vou ajudar só a mim mesmo, mas também eu posso inspirar e apoiar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Como você que está vendo aqui esse canal, porque provavelmente você parou nesse vídeo por causa do título que você está procurando. Às vezes você fica procurando ali alguma informação. Sabe? Será que eu sou normal? Não, agora me identifico com isso, acho que eu tenho. E aí você vai procurar a partir daí, de uma informação que você viu. É isso que eu quero explorar com vocês nesse canal, a maneira de nos organizarmos melhor, especialmente para nós que temos TDAH e somos neurodivergentes, né? Juntos nós vamos descobrir estratégias que funcionam e compartilhar as nossas experiências. E é isso que eu pretendo fazer. Então, se você se identifica com essa luta ou tem dica para compartilhar, deixe aí no seu comentário abaixo. Eu estou ansiosa para ouvir suas histórias e aprender junto com vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, pessoal! Um beijo!